Olá pessoal, tudo bem? Você, profissional do setor ferroviário, que trabalha com equipamentos de correção geométrica, os equipamentos da sua frota utilizam no sistema de tração o motor hidráulico da série A6VM do fabricante Rexroth? Você tem ouvido ou ouviu a equipe operacional reclamando das seguintes situações? O equipamento tem torque, mas não tem velocidade. O equipamento tem velocidade, mas não tem torque. Ou ainda, o equipamento tem uma boa performance em modo de trabalho, mas não em modo de viagem. Então, eu vivenciei essas situações por diversas vezes. E por não conhecer alguns parâmetros de ajuste deste motor, eu passei por algumas dificuldades. Eu sou Elias Barcelos e gostaria de compartilhar com você algumas informações que poderão te auxiliar no processo de manutenção no que diz respeito ao ajuste deste motor de tração. Você está interessado? Então vem comigo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Hoje faremos um estudo detalhado sobre o funcionamento e parâmetros de ajuste do motor hidráulico A6VM do fabricante Bosch Rexroth. Iremos enfatizar a aplicação desse motor em equipamentos de correção geométrica. Ainda dentro desse universo, nós podemos observar a aplicação desse motor nos seguintes equipamentos. Aqui nós temos uma PBR 400, essa máquina é de fabricação do ano de 2014, portanto, em relação à máquina PBR 400 antiga, ela foi feito um upgrade nesse equipamento. Nós podemos perceber que, em se tratando do sistema de transmissão hidrostático, a aplicação de dois motores A6VMs de tamanho 160 centímetros cúbicos, conforme nós podemos observar aqui nessa planta. Aqui também, já trazendo para o esquema hidráulico do equipamento, aqui o esquema detalhado, esquema hidráulico do motor, nós podemos observar aqui, temos dois motores. Um ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é acerca da especificação desse motor. Essa informação HA1T e essa informação 240 são as informações que nós vamos trabalhar hoje, quando nós abordarmos os parâmetros de ajuste. Então, observem que quando nós trazemos aqui para aplicação na reguladora de laço PBR 400 da FCA, e também analisamos a especificação técnica, novamente nós temos aqui essas informações, HA1T e aqui 280 bar. Se nós trouxermos ainda, nós podemos verificar a aplicação desse motor também na reguladora de lastro, agora do modelo USP303. Nesse caso também temos dois motores. Nós também temos a mesma informação, HA1T, que é o modelo do motor, o modelo, a configuração do motor, melhor dizendo, e aqui um parâmetro de 280 bar. Esse parâmetro, pessoal, final que fica aqui dentro da especificação, ele é o ponto inicial do controle de ajuste da mudança de inclinação do motor. Nós vamos explorar essa informação quando nós entrarmos no processo de ajuste. Aqui também nós podemos observar esse motor aplicado na socadora de linha 0816 SNA. E também aqui, quando observamos a especificação técnica do motor, nós temos também a mesma configuração HA1T, e aqui altera-se o parâmetro de ajuste para 310 bar. Ok, pessoal? Esses são alguns equipamentos onde eu pude observar a aplicação desse motor. Escreva aqui no comentário onde mais você observou esse modelo de motor aplicado. Talvez a máquina, o equipamento, a frota que você trabalha, tem outros modelos de equipamento. Depois compartilha conosco aqui, escreva no comentário. Pessoal, para a gente entender melhor o assunto que iremos abordar no dia de hoje, eu trouxe para vocês aqui uma animação do próprio fabricante do motor, animação de um motor de pistão axial do modelo A6VM com deslocamento variável.
E aqui eu quero apresentar para vocês alguns recursos importantes que iremos enfatizar no assunto de hoje. Como nós podemos ver nessa imagem, o motor ele se encontra, a imagem está congelada, o vídeo, e ele se encontra nesse momento, nessa condição, com o motor em ângulo máximo, ou seja, eu tenho nesse momento deslocamento máximo e, portanto, eu alcanço nessa condição o máximo torque, porém a menor velocidade ou menor rotação, uma rotação baixa na ponta do eixo do motor. Quando o meu motor ele entra em funcionamento e ele proporcionalmente desloca, saindo do ângulo máximo para o ângulo mínimo, é onde eu alcanço a máxima rotação na ponta do eixo, onde o meu equipamento alcança a maior velocidade, porém nesse momento o menor torque. Essa dinâmica ela é limitada, esses ângulos, né, de inclinação, por esses fusos. Aqui eu tenho o parafuso inferior, que eu limito o ângulo máximo, e aqui eu tenho o parafuso superior de ajuste, onde eu limito o ângulo mínimo de inclinação do motor. Então eu vou colocar o vídeo para rodar e vocês vão poder observar essa dinâmica acontecendo. Observem que nesse momento eu tenho uma baixa rotação, tenho o máximo torque, a dinâmica está acontecendo, e à medida que o motor vai inclinando ou diminuindo o ângulo de inclinação, eu alcanço uma maior velocidade de rotação. Aqui nós podemos perceber a placa de deslocamento, né, alcançando, sendo limitada, né, batendo ou encostando nos parafusos. Vou voltar aqui. Perceba. Então, agora, né, eu tenho ela apoiada no fuso inferior, quando ele inclina para um ângulo mínimo, apoia no fuso superior. Tá bom? Então, esses são os dois pontos que eu queria abordar com vocês nesse primeiro momento, para poder favorecer o entendimento do que iremos abordar adiante. Aqui nessa outra animação, nós podemos ver como que é a dinâmica de comunicação entre uma bomba de pistão axial com deslocamento variável e um motor de pistão axial com deslocamento variável. Isso tratando-se de um sistema de transmissão hidrostático em circuito fechado. Aqui nós vamos ter uma noção de como é o funcionamento, como funciona essa aplicação no sistema. Observe, aqui eu tenho a bomba trabalhando em neutro, e a bomba, quando inclina para um lado, o motor gira em um sentido, vocês podem observar ele girando em um sentido, e quando ela inclina para o outro, a linha vermelha, ela caracteriza para a gente a linha de alta pressão, e portanto o motor vai girar em um sentido, e a linha azul, nesse caso, indica para a gente a linha de baixa pressão, que retroalimenta a bomba. Ou seja, nessa condição, eu tenho a bomba bombeando o óleo na linha de alta pressão, portanto o motor, nesse momento, né, vamos conceituar que a linha superior é a linha A e a linha inferior é a linha B. Então, quando eu tenho pressão em A, o motor vai girar em um sentido. E quando eu tenho pressão em B, ele vai girar em outro sentido. A dinâmica de funcionamento do motor, ela obedece àquela dinâmica qual nós vimos na animação anterior, observando só o motor. Enquanto eu tenho o motor em inclinação máxima, eu tenho o máximo torque e a menor velocidade. E à medida que eu vou diminuindo essa inclinação, esse ângulo de inclinação, eu alcanço a maior velocidade na ponta do eixo e, portanto, o menor torque. Vamos observar essa dinâmica acontecendo novamente. Percebam a mudança de rotação do motor. E aqui, à medida que ele vai diminuindo o ângulo, vai aumentando a velocidade. Ok, pessoal? Então, esse é mais uma animação importante para a gente poder dar prosseguimento no assunto de hoje. Bom, pessoal,
Aqui um pequeno trecho da literatura do fabricante, aqui um trecho traduzido, e esse trecho ele é extremamente importante para a gente poder entender e avançar no estudo acerca dos parâmetros de ajuste do motor. O que ele traz para a gente? O controle automático relacionado à alta pressão ajusta o deslocamento automaticamente, dependendo da pressão de operação. Nós vamos verificar isso quando nós entrarmos no processo de ajuste. O deslocamento do motor a 6 Vm com controle HA é VG mínimo. VG mínimo aqui se refere a deslocamento mínimo. Ou seja, como nós podemos observar lá nas animações, em deslocamento mínimo é onde nós alcançamos a velocidade máxima e o torque mínimo. A unidade de controle mede internamente a pressão de operação em A ou B, não é necessário linha de controle nesse caso, e ao atingir o início de controle, aí lembram que eu mostrei para vocês lá dentro da referência do part number do motor, o último número que nós iríamos explorar ele, para cada modelo de equipamento, ele trazia um número diferente. Aquele número é a pressão que se refere ao início de controle. Nós vamos entender isso mais à frente. O controlador ele vai alterar a posição do motor de VG mínimo, ou seja, deslocamento mínimo, para deslocamento máximo com o aumento da pressão. Percebam, pessoal, que nessa frase, o controlador altera a posição do motor de VG mínimo para VG máximo. Aqui eu considero a chave para entendimento da dinâmica de funcionamento do motor no equipamento. Porque o início, o ponto inicial do motor é em deslocamento mínimo. Então, até que se alcance a pressão inicial de controle, o meu motor ele estará o tempo todo em deslocamento mínimo. Logo depois, ou logo assim que se alcança o início de controle, a pressão inicial de controle, aí sim ele vai alterar de deslocamento mínimo para deslocamento máximo, conforme o aumento da pressão. Ok? O deslocamento assim é modulado, ele vai alterando o tempo todo, dependendo assim das condições de carga. Ele vai ficar alternando entre ângulo mínimo e ângulo máximo, ou seja, entre deslocamento mínimo e deslocamento máximo, dependendo das condições de carga, ou seja, depende diretamente da pressão a qual o motor está enxergando naquele momento. Configuração padrão para HA1 e HA2. No nosso caso, nós temos HA, que ele entra dentro dessas características, e temos mais um parâmetro, 1, início do controle em deslocamento mínimo, torque mínimo e velocidade máxima, e o fim de controle em deslocamento máximo, ou seja, torque máximo e velocidade mínima. Aqui nós temos a referência do PDF do fabricante, da literatura que traz essas informações para a gente, se vocês quiserem copiar, buscar informação aí na internet, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos mais uma ilustração de um sistema de transmissão hidrostático em circuito fechado, aqui nesse caso uma bomba Sauer, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a questão do motor. O motor a 6 Vm, quando ele está na condição inicial de repouso, conforme nós podemos ler na literatura, aquele trecho traduzido da literatura, quando o sistema está nessa condição, até que se atinja o início da pressão de controle, nas linhas de alta pressão, ou em A ou em B, o motor ele se encontra para a gente exatamente nessa condição ao qual nós podemos observar nessa ilustração. Ou seja, ele vai se encontrar na posição de ângulo mínimo.
onde eu tenho deslocamento mínimo, portanto, o torque mínimo e a máxima velocidade. Então é importante que vocês entendam que essa é a condição inicial do motor. Ainda, trazendo aqui para dentro do diagrama de funcionamento do motor, aqui eu já estou olhando para dentro das configurações internas do motor, o que nós podemos observar? Na condição inicial, onde a bomba está em neutro, as linhas todas azuis indicam para a gente isso. Eu quis mostrar exatamente essa representação aqui, porém, agora olhando para dentro do motor, para dentro do diagrama hidráulico do motor. O que nós podemos observar? O que controla o deslocamento do nosso motor é esse pistão. Nós chamamos ele de servopistão. E nessa condição inicial, o que o diagrama mostra para nós é o seguinte: nós podemos observar aqui que a câmara do lado do êmbolo do servopistão, ele está para tanque, está aliviado para tanque. E quando nós analisamos a câmara do lado da haste do servopistão, ela está recebendo a pressão nas linhas, a mesma pressão das linhas A e B, que nesse caso, conforme nós podemos perceber nessa outra ilustração, é a mesma pressão de enchimento, da bomba de enchimento. Nesse caso aqui representa para a gente 400 PSI. Na máquina, né, geralmente essa pressão está em torno de 30 bar. Então perceba que eu tenho nesse momento uma aplicação de pressão de 30 bar do lado da haste do servopistão, o outro lado está direcionado para tanque ou para dreno de carcaça do motor, portanto a haste está recuada. E o recuo da haste nesse caso, observe que a referência aqui é a posição do êmbolo, ele mostra o êmbolo do servopistão posicionado para VG mínimo. VG mínimo, como nós observamos desde o início, né, da análise desse estudo, ele diz para a gente a respeito do deslocamento mínimo do motor. Portanto, nessa condição, o meu motor está em deslocamento mínimo, ou seja, ângulo mínimo, menor torque, maior velocidade. Ok, pessoal? Então, é importante demais entender esse primeiro conceito para a gente avançar no processo de ajuste desse motor. Bom, pessoal, nessa condição, bomba de tração em deslocamento zero, ou seja, na condição inicial, aqui a linha da câmara do lado do êmbolo do motor, aqui está de cinza, mas ainda continua para dentro de carcaça. O que eu quero enfatizar aqui? Esta não é a condição inicial de repouso do motor. Então eu vou enfatizar isso. A gente já entendeu a configuração hidráulica do motor, olhando para dentro do motor. E eu quero enfatizar, esta não é a condição inicial do motor, ok? E aqui, esta é a condição inicial de repouso do motor. Então, todas as vezes, né, que o equipamento está em condição de repouso e ainda não foi estabelecida, ou em A ou em B, a pressão de controle inicial do motor, o motor estará nessa condição. Ele somente mudará para a condição de ângulo máximo quando nas linhas de alta pressão, ou em A ou em B, alcançar a pressão inicial de controle. Aí sim, o motor ele vai sair da posição de ângulo mínimo, deslocando proporcionalmente ao aumento da pressão para ângulo máximo. Nós vamos entender isso mais à frente, tá bom?
Aqui é apenas uma imagem, talvez você nunca viu, né, fisicamente onde esse motor se encontra. Então aqui tem uma foto de uma máquina qualquer, onde nós podemos observar a localização do motor na caixa de tração do equipamento. Tá bom? Aqui na imagem, a ilustração direita, né, mostrando aqui, enfatizando, melhor dizendo, qual que é a condição inicial do motor, ou seja, condição de deslocamento mínimo. Ajuste do limite de inclinação do motor hidráulico a 6 Vm. Conforme nós já vimos inicialmente pelas animações, esse é o parafuso de ajuste do limite de inclinação do motor hidráulico. A literatura ela traz para a gente a verificação do parâmetro X. Nesse caso, essa altura do parafuso tendo como referência a base da contraporta de fixação do parafuso de ajuste. Aqui nós podemos perceber o ajuste do ângulo mínimo e o ajuste do ângulo máximo. Qual o ajuste? O ajuste referente ao limite desses ângulos, ao limite dessa inclinação do motor. A literatura ela traz essa tabela para a gente poder fazer o ajuste com base na altura X, né, a altura do parafuso, do limite do parafuso em relação à base superior da porca, em ambos os lados. Então, ela traz para a gente acerca de dois motores, um com deslocamento de 107 centímetros cúbicos, outro com 160 centímetros cúbicos. Nós vamos enfatizar apenas nesse primeiro aqui, e nós podemos observar o seguinte: para o máximo ângulo, ou seja, o deslocamento máximo do motor, o parafuso é M12 por 70, e o ângulo de regulagem, ele considera o ângulo máximo 25 graus, eu tenho uma altura X de 20,7 milímetros. Ou seja, o comprimento da distância X para o ângulo máximo, né, será de 20,7 milímetros. Para o parafuso com essas características, eu garanto esse parâmetro de altura X. Com isso, o ângulo máximo de inclinação do motor será de 25 graus. Para o ângulo mínimo, o parafuso M12 por 70, e aí ele considera o ângulo mínimo 5 graus, ele traz para a gente a altura X 10,6 milímetros. Já para o parafuso M12 por 80, ele traz para a gente, para o ângulo de 9 graus, a altura X de 12,5 milímetros. Então, eu acredito que em relação a medir o comprimento total do parafuso, para saber se é M12 por 70 ou M12 por 80, e considerando a altura X que nós já abordamos, considerando essa altura X, para podermos dar continuidade nos demais ajustes desse motor. Bom, pessoal, aqui nós entramos em uma etapa extremamente importante, que é exatamente o ajuste do início de controle. Lembram dessa frase, lá onde eu li aquele trecho da literatura? Ou seja, ajuste do início de controle da inclinação do motor a 6 Vm. Eu estou falando de qual local, olhando fisicamente para o motor? Estou falando desse ajuste. Esse ajuste destacado, que olhando para dentro do motor, para o diagrama interno do motor, estou falando desse ajuste, dessa válvula de controle proporcional do motor. E aqui
a literatura também traz para a gente uma tabela, né, na verdade aqui um gráfico, mostrando para a gente que o início do controle, né, qual que é o range, qual que é a faixa de ajuste, e ela traz para a gente que essa faixa ela pode variar de 80 até 350 bar para essa aplicação, essa configuração de motor HA1. Ainda, pessoal, para prepararmos o cenário, as condições para poder realizar esse ajuste, nós precisamos identificar ou localizar os pórticos e fazer a instalação de manômetros para fazer o monitoramento desses ajustes. Então, aqui eu destaco 2 pontos, o ponto M1 e o ponto G, que serão os pontos onde serão instalados os manômetros. Ok? Nessa outra ilustração, nós podemos observar aqui o ponto G, e aqui eu trago apenas algumas imagens sugestivas de como deveria ser feito a instalação de acessórios para poder fazer esse monitoramento, tá bom? E o ponto M1. Bom, pessoal, aqui nós trouxemos novamente a condição inicial, a representação da condição inicial do motor de tração no circuito. E quando, aqui nessa outra representação, nós já temos agora a bomba fornecendo a pressão na linha, vamos conceituar linha inferior e superior, e o motor, como a gente pode ver aqui nessa ilustração, ele alterou sua posição de ângulo mínimo para ângulo máximo. Mas veja bem, após alcançar a pressão inicial estabelecida do controle de deslocamento do motor. Aí essa pressão não é a pressão máxima. Nós vamos entender isso nessa próxima imagem, analisando, olhando novamente para dentro do esquema hidráulico do motor. Então vamos lá. Aqui eu trouxe algumas informações, pessoal, sugestões de utilização de acessórios que eu considero essenciais para você poder fazer o monitoramento e ajuste desse motor no equipamento, tá bom? Então aqui nós temos alguns mini-mesh, aqui está a referência do mini-mesh para aplicação nesse motor, se você quiser utilizar essa referência para poder solicitar esses recursos. Aqui um tubo capilar, também está aqui a referência dele. Aqui um adaptador para manômetro, aqui também está a referência desse adaptador. E aqui um manômetro, aqui também se encontra a referência desse manômetro. Todos esses componentes que eu estou trazendo aqui, pessoal, eles são do fabricante Stauff. E, portanto, essas referências são as referências dos componentes que são compatíveis uns com os outros, né? Então, se você for utilizar essas referências, peça todo o conjunto. Isso vai garantir que todos os componentes serão compatíveis para poder utilizar durante o ajuste que você fará em seu motor de tração. Beleza? Então, os pontos de monitoramento é o ponto G e o ponto M1 do motor, tá bom? Dito isso, vamos continuar com a nossa análise. Então, aqui nós temos a pressão estabelecida na linha A. Então, nós temos a alta pressão na linha A. E podemos observar que eu tenho uma amostragem, uma pressão piloto na linha A, que ela será responsável por poder alterar a posição da válvula de controle da inclinação do nosso motor. Como vocês perceberam no início, nós tínhamos o quê? A câmara inferior do lado do êmbolo do servopistão,
ela estava posicionada ou direcionada para dreno de carcaça. Mas nesse momento, ela agora está recebendo uma pressão piloto da linha de alta pressão, passando aqui por um giclê, que vai fazer o controle de vazão, porém a pressão ela estará presente nessa câmara. E nesse momento, né, ainda que temos a mesma pressão do lado do êmbolo e do lado da haste, nós ainda assim possuímos uma diferença de área. Portanto, eu terei uma força resultante no sentido de avanço da haste. E o óleo que está do lado da câmara da haste, ele fará a função de sistema regenerativo. Esse volume, ele retornará para o lado do êmbolo, favorecendo o deslocamento, ou melhor, a velocidade de deslocamento do servo-pistão, levando o motor de ângulo mínimo para ângulo máximo. Mas como que essa dinâmica ela vai acontecer, pessoal? Vocês lembram que quando eu trouxe todos aqueles equipamentos, PBR-400, USP-303, 0816-SNA, havia lá no part number uma referência final, um número final, um parâmetro de pressão. Então, aquele parâmetro de pressão, ele diz respeito ao ponto inicial de controle, do controle de deslocamento mínimo para o deslocamento máximo. E o que isso quer dizer, olhando para o esquema? Quer dizer o seguinte, quando vamos pegar a 0816 SNA, ela me mostra lá que o controle ele se inicia em 310 bar. Então eu preciso estabelecer, e para isso nós precisamos tomar alguns cuidados com relação à segurança do equipamento, é importante que se fale isso. Eu preciso calçar o equipamento, garantir que ele não se movimentará. Dessa forma, eu vou instalar os acessórios, meus acessórios de monitoramento dos pontos G e ponto M1, e eu vou fazer a aplicação de uma pressão na linha A de 310 bar, exatamente 310 bar. Essa pressão de 310 bar, você vai enxergar ela, verificar ela no seu manômetro de alta pressão dentro da cabine do equipamento, e o técnico que estará executando esse ajuste do motor hidráulico também estará monitorando essa pressão no ponto G do motor, através desse outro manômetro. E quando alcançar essa pressão de 310 bar, olhando para o manômetro que estará monitorando a linha M1, e digamos que nessas condições a válvula está toda desregulada, nesse primeiro momento eu não tenho nenhuma pressão estabelecida aqui, essa válvula ainda estará com o lado do êmbolo posicionado ou direcionado para dentro de carcaça, portanto eu não tenho nenhuma pressão observada aqui no meu manômetro, e você vai ajustar a válvula de controle inicial até que você enxergue, observe a pressão de 310 bar presente no manômetro que estará monitorando a linha M1. Quando você alcançar essa pressão, verificar essa pressão, o seu motor ele vai iniciar o ponto de deslocamento saindo de VG mínimo, ou seja, de deslocamento mínimo ou ângulo mínimo, para o ângulo máximo. E assim você fará o travamento da contraporca de ajuste. Esse procedimento garante que, nesse momento, para aquele equipamento, para a característica daquele equipamento, você fez o ajuste conforme orienta o fabricante. Aí, se for uma PBR 400, percebam lá que a PBR 400
ela traz outro parâmetro de ajuste, se eu não me engano 280 ou 240 bar. Então você precisa estabelecer a pressão de ajuste na linha de alta pressão, você vai enxergar ela no ponto G e depois você vai ajustar a válvula até que você enxergue essa pressão no ponto M1. Com isso você garante esse ajuste. Se você tiver, digamos que o seu equipamento ele possua dois motores com as mesmas configurações, você deverá fazer esse ajuste para os dois motores individualmente ou simultaneamente. Enfim, você ajusta o motor com esse parâmetro, depois ajusta o outro motor com os mesmos parâmetros. Dessa forma, você vai garantir o sincronismo de funcionamento desses dois motores e, portanto, a melhor performance do seu equipamento. Ainda, pessoal, analisando sobre o ponto de vista, tomando como referência o parafuso de limite do ângulo mínimo, a dinâmica do que ocorrerá dentro do motor quando você fizer o ajuste, é que o motor ele vai sair dessa condição de ângulo mínimo para ângulo máximo quando você garantir o ajuste da válvula de controle inicial do deslocamento, da inclinação do motor. Então ele vai sair desse apoio do parafuso de ângulo mínimo para ângulo máximo. Se você estiver executando esse procedimento em uma bancada de teste, você pode, além de monitorar o ponto G e o ponto M1 do motor, através de manômetros, você também deverá observar a seguinte situação. Então, nessa condição, assim que você alcançar o ponto e enxergar em M1 a pressão, você vai afrouxar a contraporca do parafuso de limitação do ângulo mínimo, afrouxa a contraporca, e você vai girar ele manualmente. Você vai ver que ele estará livre. Ou seja, enquanto o meu motor, a placa está apoiada em cima do parafuso, se você fizer o afrouxamento da contraporca e tentar girar o parafuso para dentro do motor, você não vai conseguir fazer isso com a mão, somente com uma chave. Mas com a mão você não conseguirá. Já quando você atingir o ponto inicial de deslocamento do motor para sair do ângulo mínimo em direção ao ângulo máximo, assim que a placa sair do apoio do parafuso e a porca estiver afrouxada, você vai enroscar o parafuso com a mão para dentro da carcaça do motor livremente, de maneira facilitada. Ou seja, essa condição ela permite que você verifique fisicamente que realmente a placa de inclinação ela saiu da posição de ângulo mínimo em direção ao ângulo máximo do motor. Então esse é um outro parâmetro que você pode verificar em uma bancada. Se você estiver fazendo o ajuste de motor, você deverá ver esse comportamento do motor, ok? Pessoal, ainda sobre o ponto que acabamos de abordar, é importante a gente entender a seguinte situação. Essa válvula de controle ela é uma válvula proporcional, conforme nós podemos verificar na simbologia. Então, o ajuste do ponto inicial é o ajuste do início do controle, ou seja, eu vou ter um pequeno deslocamento dessa válvula proporcional ao início do controle, e à medida que a pressão na linha ela vai aumentando, o deslocamento do êmbolo dessa válvula vai aumentando em direção a liberar, a ela se deslocar ao máximo para poder fazer o acionamento do servopistão e assim acelerar o processo de inclinação do motor do ângulo mínimo em relação para o ângulo máximo. Ok? É importante a gente entender essa dinâmica, esse funcionamento. Vocês vão se lembrar lá nas animações
que o motor ele possui esse comportamento. E à medida que a linha de pressão ela vai diminuindo a pressão da linha, ela também vai voltando proporcionalmente para a posição dela de repouso até alcançar, até que seja estabelecida novamente uma pressão tal que seja inferior à pressão inicial de controle. No caso, o exemplo que demos foi da 0816 SNA com a pressão de 310 bar. 310 bar ela vai iniciar o deslocamento da válvula. E à medida que essa pressão for aumentando na linha, ou seja, isso é de acordo com a carga em que o equipamento precisa vencer, ou seja, de repente o meu equipamento está numa condição de traçado de via onde a carga é muita. Nesse sentido, a pressão vai aumentar e eu preciso de que o motor forneça mais torque para poder remover a máquina, retirar ela da condição da inércia de repouso para poder deslocar o equipamento. Percebam então o seguinte: a inclinação do motor do ângulo mínimo para o ângulo máximo ela vai acontecer de forma proporcional, conforme nós podemos observar lá no esquema hidráulico do motor e nas animações. Então, para a 0816 SNA, o fabricante ele traz para nós que esse início do controle é 310 bar. Está tudo certo. Quando eu fizer o procedimento e alcançar os 310 bar, a minha placa de inclinação ela vai sair do ângulo mínimo em direção ao ângulo máximo. Mas ela não vai completamente para o ângulo máximo. Por quê? Porque é proporcional, conforme a gente viu na animação, conforme a gente analisou no esquema hidráulico do motor. O que quer dizer isso? Quando eu estou com o meu equipamento na condição de repouso e eu vou me deslocar com o equipamento, tracionar com o equipamento, essa dinâmica, uma vez feito esse ajuste, ela só vai acontecer quando eu alcançar aquela pressão na linha. Então, por isso que lá no início, no vídeo de chamada desse estudo, eu questiono a seguinte situação, né, que a operação, você já ouviu a operação reclamando da seguinte situação: a máquina tem velocidade, mas não tem torque, ou a máquina tem torque, mas não tem velocidade? Então vamos imaginar que o ajuste da válvula de controle, ou o controle inicial de inclinação do motor, ele está numa pressão altíssima. Pressão essa que talvez eu nem alcance na máquina, porque a máquina trabalha com 380 bar, 400, 420 no máximo. Digamos que esteja acima. Nessa condição, perceba, o meu motor ele vai permanecer constante em ângulo mínimo. E em ângulo mínimo é onde eu tenho o menor torque, mas eu tenho a máxima velocidade. Só que para poder remover a máquina, sair da inércia de repouso, eu preciso de torque e não de velocidade. Então, eu somente verificarei que o torque, eu somente alcançarei o torque necessário para retirar a máquina daquela condição quando eu fizer o ajuste na válvula de controle inicial, conforme a orientação do fabricante. Se eu não fizer esse ajuste, eu corro o risco de que o meu motor, em modo de viagem, ele vai permanecer sempre em ângulo mínimo, ou seja, menor torque e maior velocidade. E se por acaso, porventura, ele conseguir deslocar o equipamento, ele vai deslocar sofrendo. Você vai conseguir isso, mas você não vai ver o torque do equipamento, você não vai ver uma performance interessante para poder retirar a máquina da inércia do repouso. É por essa situação. Então, por isso se faz necessário fazer a regulagem conforme parâmetros de pressão
orientados pelo fabricante do equipamento, ok? Essa dinâmica, ela precisa acontecer da forma correta, conforme o fabricante do equipamento traz a orientação. Então, você precisa garantir a regulagem desses parâmetros no equipamento ou garantir a regulagem desses parâmetros durante a reparação do componente. Ou seja, talvez você vai reparar, recondicionar esse componente dentro de uma oficina, dentro de algum fabricante, uma empresa externa, mas esses parâmetros você precisa apresentar para o fabricante ou para a oficina que fará a reparação, para que o ajuste seja feito da forma correta e assim você não ter dificuldades em campo. Se você garantir essa aplicação corretamente no equipamento, certamente você não ouvirá mais essa reclamação com relação à baixa performance do equipamento, ok? Agora, em modo de trabalho, pessoal, nós sabemos que em modo de trabalho nós temos a válvula de inclinação do ângulo máximo. Aqui ela está representada, que é um outro ponto de controle de pilotagem da válvula proporcional, porém agora não mais um controle proporcional. Eu aciono esse solenoide e ele vai entrar com uma pressão, a pressão de enchimento nessa linha, deslocando a válvula na sua totalidade, e assim trazendo o motor do deslocamento mínimo para o deslocamento máximo. E aqui nós podemos perceber estabelecimento de pressão na linha superior e também o comportamento do motor, saindo do ângulo mínimo para o ângulo máximo. Analisando o esquema hidráulico interno do motor, nós temos agora uma pressão, a pressão de ajuste estabelecida na linha B, em que a dinâmica de funcionamento é a mesma, a qual nós observamos quando a linha de pressão, quando a pressão está estabelecida na linha A. Aqui segue o mesmo raciocínio, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês as informações aqui abordadas. Espero que vocês tenham entendido a proposta, tenham entendido o funcionamento, a dinâmica de funcionamento, a importância de se fazer esse ajuste. E eu espero que vocês apliquem esse conhecimento na prática. Obrigado por assistir o conteúdo até aqui. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que esse conteúdo pode contribuir com o seu processo de manutenção? De que forma? Comenta comigo aqui nos comentários. Diminuindo o tempo de exposição aos riscos inerentes a essa atividade, diminuindo o tempo em execução de diagnósticos, eliminando alguns desperdícios com relação à execução dessa atividade, melhorando ainda a capacidade técnica sua ou da sua equipe em relação a essa atividade específica. E se esse conteúdo você acredita que pode contribuir com outras pessoas, compartilhe ele com sua rede de relacionamento profissional, curta o conteúdo e ajude a fortalecer esse canal de comunicação. Obrigado.